Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa sobre cases premiados no nosso MMA Smarts Brasil 2024. E hoje a gente vai saber um pouquinho sobre um trabalho feito num formato de reality, algo não tão convencional para falar de produtos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um trabalho que acabou virando case tanto para a empresa quanto para a agência e reforçou o papel da criatividade e da estratégia das equipes brasileiras. A gente está falando do case A Casa Mais Hidratada do Brasil, que ganhou bronze na categoria Marketing e Mídias Sociais. Nesse projeto, a Kenvue e a VML perceberam o TikTok como uma rede do skincare e apostaram em uma ideia de conteúdo e entretenimento bem diferente. Eles fizeram um reality para aumentar as vendas, a consideração e gerar repercussão digital. E os resultados foram, claro, impressionantes. E para a gente saber um pouquinho mais, convidamos Paula Lopes, que é Senior Manager de Conteúdo da Kenvue, e Rebeca Nociti, que é Gerente de Atendimento da VML. Então, como que a gente surfa nessa realidade de hoje, que é um mercado que está super aquecido, com uma geração que hoje consome propaganda e gera demanda para produtos de uma forma totalmente diferente das gerações anteriores que a gente conhecia, garantindo um crescimento sustentável de marca. Então, o desafio era um desafio geral de negócio de funil. Obviamente, a gente precisava crescer a marca, mas a gente precisava crack the code de como fazer isso num ambiente 100% digital e ainda assim disruptivo para brigar com essas marcas que estão tão ali nativas nesse espaço, que não é o espaço que a nossa marca, que Neutrogena, nasceu. Bom, primeiro a gente tinha duas grandes missões que a gente alinhou entre agência e cliente. Uma delas era que a gente precisava posicionar a Neutrogena como uma marca referência dentro do território de Beautytainment, que para quem não conhece nada mais é do que a junção dos dois territórios de beleza e entretenimento. E a nossa outra missão era posicionar a Hydro Boost como a linha referência com eficácia inquestionável e um item indispensável na rotina de skincare da consumidora. A gente tinha esse desafio de como que a gente vai se diferenciar estando numa plataforma como o TikTok, que é super relevante para a marca, para a categoria e tudo mais. Então a gente trouxe algumas linguagens de meme, a gente trouxe várias referências de grandes reality shows brasileiros, por exemplo. Então tudo na pegada do humor, para a gente conseguir deixar o produto ainda no centro de todos esses episódios e todo o nosso projeto. Então a gente teve toda a equipe de TikTok envolvida, equipe dos creators envolvida, as agências parceiras, estava todo mundo 100% envolvido. E principalmente os creators, eles ajudaram a gente bastante nisso, porque a gente não queria um negócio roteirizado. E elas vão contar tudo em conversa com a nossa VP de Operações Latam, Thaís Schauf. Bom episódio. Bom dia, pessoal! Hoje a gente está aqui para a gravação de mais um episódio da série de podcast MMA Smarts, Criatividade Efetiva e Impacto de Negócio. E eu tenho o prazer de receber a Paula Lopes, Senior Manager de Conteúdo da Kenvue, e a Rebeca Nociti, Gerente de Atendimento da VML. Elas vão contar hoje tudo para a gente do case A Casa Mais Hidratada do Brasil, que levou bronze na categoria de Marketing de Mídias Sociais na última edição do nosso prêmio MMA Smarts. Paula, Rebeca, sejam bem-vindas, um prazer receber vocês aqui. Obrigada, Thaís, obrigada pelo convite, todo o time da MMA, todo o time que está aí com a gente desde das premiações da nossa temporada de premiações também desse projeto, então obrigada pelo convite. Legal que a Kenvue já tem um histórico vencedor no nosso prêmio, né, de anos anteriores, e eu queria ressaltar o peso de levar um troféu Smarts nessa categoria, que é Marketing de Mídias Sociais, que é uma categoria super concorrida. A gente, nos Smarts, vê, ao longo do tempo, o progresso e a maturidade de cada categoria, né, de acordo com o avanço do mercado e das tecnologias, e realmente essa é uma categoria que tem muito case submetido, muito case finalista, então, mais uma vez aí, parabéns. Eu queria começar entendendo um pouquinho qual que era o desafio, o objetivo da marca que gerou aí o desenvolvimento, a necessidade da criação dessa campanha.
Perfeito. Tem alguns objetivos aqui, objetivos de comunicação, objetivos de negócio, que se encontraram, na verdade, para desenvolvimento desse projeto. Primeiro, a gente está falando de Neutrogena. Neutrogena está hoje inserido num mercado de skincare, que é um mercado de beleza que cresce muito. O mercado cresce, então todo mundo que conhece um pouco esse mercado sabe o quanto as marcas, tem marcas digitais hoje nascendo de influenciadores, de grandes outras multinacionais. Então todo mundo está tentando lançar muitas marcas para pegar um pedacinho desse mercado que cresce de forma acelerada. Então tem um desafio de negócio de crescimento de marca num mercado muito aquecido. E tem o desafio de comunicação, que é se aproximar de uma geração que a gente chama de cronicamente online. Então, como que a gente surfa nessa realidade de hoje, que é um mercado que está super aquecido, com uma geração que hoje consome propaganda e gera demanda para produtos de uma forma totalmente diferente das gerações anteriores que a gente conhecia, garantindo um crescimento sustentável de marca. Então, realmente criando aquela disponibilidade mental que a gente chama. Então, como que a gente consegue inserir a marca de uma forma tão natural dentro da rotina que o consumidor começa não só a entender a marca como uma melhor solução ali para sua queixa de skincare, para sua queixa de sua necessidade, mas também tenha a vontade de conhecer mais, comprar, converter. Então, o desafio era um desafio geral de negócio de funil. Obviamente, a gente precisava crescer a marca, mas a gente precisava crack the code de como fazer isso num ambiente 100% digital e ainda assim disruptivo, para brigar com essas marcas que estão tão ali nativas nesse espaço, que não é o espaço que a nossa marca, que Neutrogena, nasceu. Rebeca, então, tendo em vista esse desafio complexo, cheio de entregas, como é que surgiu essa ideia dessa campanha do lado da agência? Bom, primeiro a gente tinha duas grandes missões que a gente alinhou entre agência e cliente. Uma delas era que a gente precisava posicionar a Neutrogena como uma marca referência dentro do território de Beautytainment, que para quem não conhece nada mais é do que a junção dos dois territórios de beleza e entretenimento. E a nossa outra missão era posicionar a Hydro Boost como a linha referência com eficácia inquestionável e um item indispensável na rotina de skincare da consumidora. Com isso, a gente tinha um grande desafio de gerar relevância dentro do digital, pensando que a gente tem muitas marcas hoje em dia ativando de tudo quanto é lado. O consumidor cada vez quer menos propaganda, menos publis tradicionais, ninguém aguenta mais propagandas, enfim. E aí a gente tinha esse desafio de como que a gente vai se diferenciar estando numa plataforma como o TikTok, que é super relevante para a marca, para a categoria e tudo mais. Então a gente trouxe algumas linguagens de meme, a gente trouxe várias referências de grandes reality shows brasileiros, por exemplo. Então tudo na pegada do humor, para a gente conseguir deixar o produto ainda no centro de todos esses episódios e todo o nosso projeto, trazendo os nossos claims de produto, que a gente sempre precisava reforçar e tudo mais, mas sem perder a dinâmica e a naturalidade de cada um dos influenciadores, de cada um dos creators, da Manu Gavassi. Todo o projeto ele foi dividido desde o começo com todos os influenciadores, com a Manu. Foi co-criado com o TikTok. Então, a gente teve toda a equipe de TikTok envolvida, equipe dos creators envolvida, as agências parceiras, estava todo mundo 100% envolvido. E, principalmente, os creators, eles ajudaram a gente bastante nisso, porque a gente não queria um negócio roteirizado. A gente queria que soasse natural. Então, além da gente estar falando dos produtos e de claim de produto, mas a gente trouxe nessa linguagem, nesse tom de humor, na linguagem de cada um deles, de forma natural, que a gente não depois as pessoas estavam até pedindo mais os episódios. Tinham comentários falando, quando que lança o próximo episódio? A gente quer ver. Então, assim, o resultado foi maravilhoso. Foi um desafio bem legal. Sensacional. E quando a gente está falando aí de um público nativo digital, né? Inevitável falar de TikTok. Paula, me conta um pouquinho, como é que foi essa ideia de estar trabalhando aí direto no TikTok, tudo isso que a Rebeca contou aí pra gente, né? É uma
é uma mídia social que demanda exatamente essa naturalidade, né? Esse conteúdo muito específico, de maneira que ele não seja aí falso, ensaiado, né? Característico aí de cada um dos creators. A gente queria entender um pouquinho como é que foi essa decisão. Super. Numa escala de construção de marca que a gente tem, tanto da nossa marca, quanto de outras marcas icônicas da Kenvue. Então, Johnson's Baby, Listerine, Tylenol, são sempre marcas, Neutrogena também, que foram muito ativadas nos meios que a gente chama de mais tradicionais, né? TV, principalmente, quando a gente falava de digital, em outros canais, em outras redes sociais, e aí, de repente, a gente vê o próprio consumidor exigindo que a gente estivesse nessa plataforma que é tão característica. Então, a gente, enquanto marca, enquanto companhia, e sabendo da relevância, porque o nosso principal foco é olhar para fora, então não só pro consumidor e aonde ele está, mas também para a plataforma, a gente tem um projeto dentro do TikTok que chama TTXP. Então, é um projeto de cocriação, onde senta a marca, as agências criativas, agências de influenciador, agências de mídia, o time do TikTok, de creative do TikTok, e aí pensa-se numa solução conforme o desafio de marca. Então, a gente do lado de marca levou o desafio de negócio, a agência nos ajudou com o desafio de estratégia de comunicação, e aquele time cocriou o projeto como ele foi executado, porque não tem muito como ninguém hoje daquele círculo que estava ali, sozinho tinha capability para conseguir conversar de forma nativa. O TikTok tinha que estar na mesa. Aí, agora que a gente já fez, viu, viveu, aprendeu, tem resultado, agora já tem um pouco mais de maleabilidade para a marca andar sozinha, para a agência propor coisas sozinhas. Mas naquele momento em que a gente estava, era um pilar importantíssimo do nosso brand plan de marca, era go big on TikTok. Porque a gente sabia da relevância, o consumidor estava ali, ele não é mais nunca foi, na verdade, uma plataforma só de awareness, uma plataforma só de consideração. O funil inteiro tá ali dentro. É uma plataforma onde o consumidor conhece um produto por meio de um review, entende do produto mais a fundo, porque o termo de busca do TikTok já são mais buscados em alguns casos do que do próprio Google. E aí, no final das contas, ele ainda consegue converter dentro da plataforma. Então, é onde precisa estar, é onde as marcas precisam estar. E como a gente queria entrar forte, a gente precisava trazer o TikTok para a mesa também e co-criar junto com a plataforma. Então, esse foi um ponto decisor, assim, do sucesso do projeto, porque ele tem aqui Paula e Rebeca falando sobre ele hoje, mas ele foi construído a múltiplas mãos. E é interessante, né? Porque além de todos esses pontos que você acabou de comentar, que o TikTok entrega para a marca, com esse tipo de estratégia de comunicação, ainda tem a usabilidade do produto, né? Porque quando a gente está falando de dermocosmético, a gente precisa, às vezes, aprender a usar. Às vezes a gente não sabe se, eu vou passar primeiro o meu hidratante ou o meu protetor solar, né? Sim. Como é que também é tudo isso? Como é que isso está inserido na rotina de vida das pessoas, né? Isso foi bem legal, porque a gente depois roteirizou o projeto numa forma de que alguns episódios eles falavam de mais de um produto, mas em geral os produtos que a gente ia falando episódio a episódio era na mesma linha de rotina do skincare. Então, a gente primeiro falava de um episódio de um produto de limpeza, águas micelares. Depois, a gente falava no próximo episódio de hidratação. Então, também a gente fala sobre o beautytainment, mas a gente também fala no edutainment, que é educar o consumidor de uma forma através do entretenimento. E aí, tinha vários easter eggs da forma que a gente pensou no projeto para justamente passar essa educação. Então, os próprios episódios também foram sequenciados da forma que deveriam ser sequenciados os steps de skincare do consumidor. Incrível. E, Rebeca, como é que foi para a agência trabalhar com tantas mãos, né? Então, cliente, agência, TikTok e creators. O resultado a gente já sabe que foi um sucesso. Mas e o processo? Foi bem diferente do processo tradicional que uma agência costuma trabalhar, onde é roteirizado um filme, sei lá, de 30 segundos para passar na televisão.
E aí a gente tem apoios nas outras frentes, em outros meios. Foi uma novidade até para todos os parceiros envolvidos trabalhar dessa forma, para a gente como agência. Acho que foi muito... Todo mundo aprendeu muito, sabe, nesse processo. E foi muito... foi bom ter todos eles envolvidos, porque é isso, a gente tinha o olhar da agência de conteúdo, a gente tinha o olhar da agência de mídia, a gente tinha muito olhar do TikTok, que era, assim, onde a gente queria estar, né? Então, todo mundo colaborou muito, assim, isso foi muito, muito interessante e virou case também até dentro da agência. Incrível. E eu queria saber, ainda falando aí dessas múltiplas mãos trabalhando juntas, dessa plataforma nova aí para a estratégia de produtos que historicamente estão mais acostumados com as mídias tradicionais. Como é que foi a questão da escolha dos creators? O TikTok ajudou? Como é que vocês decidiram, acharam, esse creator tem mais a ver aqui com a nossa marca, ou acho que vai passar melhor a mensagem? Como que foi um pouco esse processo? Na idealização do projeto, a gente sabia que seria um projeto bem-humorado. Tem o tom de voz da marca bem-humorado. Neutrogena não é uma marca engraçada, mas é uma marca inteligente, é uma marca bem-humorada. E naquele período, a gente tinha a Manu Gavassi como a nossa embaixadora. Então, a gente começou do princípio de a Manu vai ser, e já, obviamente, pegando ali o histórico dela de reality show. Então, a casa mais hidratada do Brasil, a gente chamou de HBB, que é Hydro Bush Brasil. Então, tudo fazendo uma espécie de aquele humor inteligente, um pouco de sátira, um pouco de uma brincadeira sobre todo esse universo de reality show. Então, a gente começou pela Manu, que a gente saberia que precisava estar ali por diversos motivos. E aí, a gente entendeu quem que teria uma linguagem similar. Então, pessoas que conseguiriam trabalhar bem nesse esquema também, lembrando que por mais que a gente tivesse co-criando com eles, teria ali uma diária de gravação, então a gente precisava de creators que também conseguissem trabalhar de uma forma mais roteirizada, porque eles participaram do roteiro, mas no final a gente faria um shooting como uma campanha mesmo, com produção, tudo super grande. Então a gente precisava de creators que estavam com essa forma de trabalho alinhada com o que a gente queria trabalhar, essa linguagem de conteúdo, porque a gente queria que esse conteúdo fizesse super sentido com o conteúdo que eles já criam organicamente. Então, não é chamar um creator que ele é engraçado para entender que o conteúdo... ele faria isso na própria rede social dele? Putz, super faria. Então, a gente chama para fazer com a gente. Para ter esse máximo de não fricção de conteúdo. A gente não quer que, de alguma forma, tenha uma campanha de Neutrogena que não tem nada a ver com o conteúdo da Larissa Glor, por exemplo, que participou junto com a gente. Como se ela tivesse quase como uma atriz ali. Não era realmente o perfil dela como creator. E aí, para finalizar, a cereja do bolo era quem tá em alta. Porque no TikTok o importante ali é realmente a visualização, o quanto a pessoa tá tendo de visualização, o quanto ela tá viral, o quanto ela tá estourada, né? Como fala na rede social. Mas aí a gente uniu tudo e conseguiu esses creators que estavam super, e ainda continuam sendo creators enormes, a Demara, a Larissa Glora, a Bielo, a blogueirinha, a própria Manu Gavassi também. Então a gente uniu a popularidade, a natividade da plataforma e a semelhança de tom de voz da marca para fazer esse pool de creators para trazer para o projeto junto com a gente. Porque tem essa questão, né? Quando a gente está falando de influenciadores, de creators, a gente tem que ter isso muito alinhado, né? A essência da marca com a essência daquele influenciador, né? Senão não casa, senão é isso que você falou, ninguém tá lá para fazer função de ator, né? Exato. As pessoas no final do dia estão lá para serem elas mesmas, e como é que essa semelhança desses creators com a essência da marca funciona junto para a campanha funcionar. Super, e tem até campanhas que sim, a gente precisa de uma presença atriz, ator, alguém ali
que não se transpareça além da marca, que represente a marca e só. Não era o intuito dessa campanha, não é como funcionam as coisas no TikTok. Então, a gente já sabia desde o começo que nós não queríamos meramente representantes da marca ali. A gente queria que as pessoas construíssem marca junto com a gente. Então, por isso que é muito uma importante. Estratégia muito tradicional na indústria da beleza, né? Terem personalidades, celebridades que estejam ali de uma maneira mais menos pessoal, né? Mas mais austera, de repente, Super, né? mais ativa, né? Exato. E então, aproveitando esse gancho do que você falou, como é que essa estratégia tão nova, tão particular, né? Tão diferenciada, você falou, isso era importante para a marca, né? Tá lá com esses consumidores, tá no TikTok. Como é que isso, olhando para a estratégia macro da empresa como um todo, como é que isso se conectou ali, se alinhou com os outros, olhando dessa forma? Acho que a gente abriu portas. Quando a gente fala em dentro da empresa, logo depois disso a gente teve um outro case super legal de Listerine, que a gente acabou também criando com a VML, com os parceiros de uma presença, um show de Listerine dentro do TikTok e dentro do universo gamer, digital, né? Exato. Então, teve um show do LL7 dentro do jogo, e aí a gente amplificou isso no TikTok, fazendo uma série de conteúdos. Então, dentro da companhia, a gente só colheu bons frutos. Todos os learnings, eles são super positivos, e é um case interno pra gente global. Então, o HBB, ele virou um case para dentro da Kenvue a âmbito global. A gente entrou foi convidados o time de Brasil a participar de fóruns em que estavam os times globais, as lideranças globais, para apresentar o projeto, porque teve uma relevância muito, até a gente queria o go big, mas a gente não sabia how big is big, e a gente chegou até lá. Então, realmente foi uma abertura de portas. E aí, outras marcas depois se empoderaram e surfaram aí na onda de ter o espaço para isso também, ver que é frutífero e implementar projetos legais também. E como agência, olhando por esse aspecto, porque é um tremendo orgulho, né, também. Acho que orgulho para a marca, orgulho para a agência. Essa relação é uma relação que tem que ser uma relação de muita simbiose, né, de cliente e agência. Eu fui há 18 anos, eu fui agência, sei exatamente como é. A gente vê o resultado do trabalho, o reconhecimento dentro da empresa, o reconhecimento fora, né, com prêmios e tudo isso. Como que foi virar uma referência de case global a partir de uma campanha criada pela VML? Dá muito orgulho, né? Porque a gente, como eu falei, a gente participou todo mundo junto o tempo todo. Então, quando você vê o seu filho nascendo, assim, com todos esses braços e todos esses criadores e participantes e parceiros, realmente é muito gratificante a gente poder ter esse reconhecimento. A gente ganhou alguns prêmios aí, além do Smarts, então é muito legal. É interessante porque, de novo, né, voltando a falar um pouco dessa categoria, como eu falei, a gente recebe muitas submissões. Eu acredito que as categorias de brand awareness e de marketing de mídias sociais são as categorias que a gente mais recebe submissão. E acaba ficando um pouco difícil se diferenciar entre os outros competidores do prêmio, a não ser que você tenha realmente uma estratégia específica, né? E foi muito claro tudo isso que você falou. Vamos mostrar o produto, vamos explicar os features, vamos mostrar como é que se usa, porque é uma plataforma que realmente demanda a necessidade de que tudo seja feito com muita naturalidade, né? De novo, a gente toca aí no ponto da essência. Mas eu queria entender agora de vocês como que foi a recepção do público. Porque a gente já falou da escolha dos creators, a gente já está falando aqui numa plataforma que está diretamente conectada aí com esse público jovem, esse público digital. Você já me deu um spoiler aí antes, que todo mundo estava esperando mais episódios. Mas como é que foi esse feedback? Nossa, foi, assim,
foi muito maior do que a gente esperava, até no âmbito orgânico da coisa, porque obviamente os episódios eles também foram impulsionados dentro desse projeto com o TikTok, então a cada semana que a gente lançava um episódio, aquele episódio ele tinha os impulsionamentos mais premium do TikTok, então a gente colocava ele ali nos formatos mais premium do TikTok, com maior alcance que a gente tinha, as diárias mais premium que o TikTok tem, quase como prime time, então a gente ficou ali um tempo nesse bloqueio aí de todo mundo que tá entrando no TikTok vai em algum momento essa semana receber alguma coisa sobre Neutrogena, sobre o HBB. E a gente já esperava quando a gente tem um alcance muito alto, uma compra de mídia por alcance, a gente entende que não necessariamente o engajamento vem na mesma toada, porque eu tô entregando para muita gente. Exato. Então, não é todo mundo que engaja da mesma forma, não é todo mundo que engaja em si, é um conteúdo de marca. Quando a gente começou a receber, e eram conteúdos grandes, um episódio tinha quanto? 2 minutos? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, 2 minutos. Pro Então, mundo digital. pro mundo é uma digital, que é eternidade, tudo 15 segundos, quando a gente falou, vamos impulsionar, vamos começar a ver, vai ter um alcance que a gente vai colocar dinheiro por trás, mas vamos entender como vai ser o retorno. E quando a gente viu que as pessoas estavam não só assistindo inteiro, eu até vou dar um spoiler mais pra frente de uma taxa absurda de VTR que a gente teve, as pessoas não estavam só assistindo inteiro, mas pedindo pelo próximo. E a gente teve uma régua de conteúdo orgânico no mesmo momento. A gente chamava de Always Engaged, que é esses conteúdos de mídia que a gente impulsionava como picos de alcance. E tendo uma régua de conteúdo ali, já dentro, feito pela nossa agência interna da Kenvue que a gente tinha naquele momento. E a gente fazia uma sustentação orgânica para garantir que os conteúdos e a nossa plataforma estivesse aquecida. Porque o TikTok é muito sobre interesse também. Uhum. O próprio algoritmo do TikTok, quanto mais as pessoas se interessam por aqueles motivos e você tá criando conteúdo, mais ele te recompensa com alcance, com uma entrega. Então, a gente tava ali já investindo, buscando também muito a entrega orgânica, e a gente começou a perceber pessoas nos nossos conteúdos orgânicos pedindo pelos conteúdos que viram impulsionados como dark post, porque estavam acompanhando, e toda uma estratégia de frequência muito importante de um trabalho brilhante do nosso time de mídia também, que reimpactava sempre as pessoas para criar um storytelling do reality show. Então, quem assistiu o primeiro vai ser impactado pelo segundo, vai ser impactado pelo terceiro. E a gente começou a ver uma comoção de ultrapassar pessoas no Twitter tweetando sobre o HBB que tinham sido impactados no TikTok. Então, foi para outras plataformas, foi para outros meios de comunicação da marca, atingiu a gente de diversos pontos, e os comentários eram engraçadíssimos, assim. Tinham comentários desde pessoas falando dos episódios em si, quem queria que ganhasse, o que achava que ia acontecer no próximo episódio, como muitos comentários falando, eu só percebi que isso era uma publi a hora que acabou e eu fiquei com vontade de comprar Neutrogena. Porque é brilhante. Então foi o feedback exatamente que a gente esperava, que não teve, de novo, fricção. Isso aqui é um conteúdo que eu gosto, isso aqui é um conteúdo de marca. Que normalmente, quando a gente tá nessa ambiente digital, a gente consegue separar bem o que é um conteúdo nativo, orgânico, tranquilo, gostoso de assistir, de entretenimento, para um conteúdo de marca. E a gente não fez essa fricção. Então, o que a gente o que a gente recebeu de feedback foi realmente maravilhoso. Receptividade incrível. Incrível. E a gente conseguiu cumprir o nosso desafio de não fazer uma publi tradicional. E mesmo indo contra todos os números que a gente já tinha, né? Um conteúdo de 1 minuto e meio não vai dar certo. As pessoas não vão assistir, ninguém vai engajar. Muito pelo contrário, foi super bom, sabe? A velocidade, né, nesse mundo digital é incrível. A gente, antigamente, né, vocês lembram? Não sei se vocês vão lembrar. Eu lembro muito bem, sou mais velha que vocês, mas lá atrás a gente falava, o consumidor offline, o consumidor que vai ver na TV, o consumidor que vai ver no impresso, o consumidor que vai ver no digital. Isso quando começou a surgir o digital. E hoje a gente fala do digital e você vê uma campanha numa plataforma específica como o TikTok acabou tendo um impacto, né, cross-digital em outras plataformas que estavam ali. Então, essa é a beleza, né, do que a gente consegue fazer hoje.
com Não existe mais alcance. um ambiente, né? Não Exato. existe o ambiente, a gente vê hoje o varejo também. Você poucas vezes sabe se você está fazendo uma compra online ou offline, e aí você retira na loja, mas você olha na loja, compra online, e a gente fez também uma parceria com o varejo, em que no formato de compra que a gente comprou a mídia do HBB, a gente também já entregava um cupom para a pessoa converter no varejo, naquele momento, aquele produto do episódio. Então, não tinha nenhuma fricção até entre ambientes, até entre etapas do funil. Eu gostei, eu vi, eu fiquei com vontade, eu comprei e acabou, e ainda nem pareceu que eu estava sendo impactada por marca. Então, realmente, brilhante. É isso, essa dificuldade também, né, de entender, um modelo de atribuição, last click, comprou no físico, comprou online, né? Na verdade, tudo é uma grande estratégia amarrada, que a pessoa vai fazer exatamente, aí vai ter exatamente essa jornada que você comentou, né? E agora eu tenho umas curiosidades técnicas. Quantos episódios foram? Foram 6. 6 episódios? E vocês gravaram tudo de uma vez? Como é que foi esse processo de produção? Olha, eu vou até deixar a Rebeca falar com mais propriedade de quem estava ali todos os dias nessa função de produção, mas imagina que a gente tinha quantos creators? A gente tinha 5. 5 creators, 6 episódios. A gente não tinha muitas diárias de gravação, porque imagina, para coincidir todas as agendas. Então foi um set, com certeza. Eu e a Beca, a gente já participou de alguns sets de gravação, mas foi um set de uma gravação internacional, assim. A gente tinha cronometrado minuto a minuto, a gente tinha quando um saía, quando um entrava, quando pega o take desse, e a gente precisava gravar. Agora grava o episódio tal, porque essa ambientação, agora vamos gravar 2 episódios pra frente, porque por acaso tá nessa ambientação, depois troca tudo. A gente teve, eu lembro até hoje do último episódio, tinha aquele negócio de estourar confete, estourava o confete no final. E a gente tava gravando um dos primeiros episódios. Então, estoura o confete. Putz, não ficou bom. Vai lá com o aspirador, fica tudo limpa sujo. tudo. Todo mundo não pode sobrar um confete por causa da cronologia, da continuidade. Aí estoura de novo. Não, mas agora a gente vai gravar 3 episódios atrás. E aí, de novo, a gente tava falando com creators, não com atores. Então, ao mesmo tempo, tem que manejar ali todo mundo para todo mundo estar ciente do que tá gravando agora. Foi realmente... E por incrível que pareça, a gente fez tudo isso em 2 diárias. Olha só, que maravilha, hein? Foi. E é engraçado, né? Porque a gente tem muitas vezes essa ilusão de que produzir para mídia social é uma coisa muito mais simples, muito mais rápida, muito menos trabalhosa, menos custosa, mas às vezes, pelo que vocês estão falando aí, tem uns ingredientes de superprodução, né? Sim, a gente fez. Tem que ter uma intencionalidade grande em produzir uma coisa com... Óbvio, se é um conteúdo que a gente tá querendo soltar a partir do perfil do próprio influenciador, do próprio creator, acho que tem uma maleabilidade, uma simplicidade melhor, que até é bem boa. vista, é nativa, é boa. Mas como a gente queria que fosse um conteúdo de marca, mas sem essa percepção de ser ultra produzido, com certeza tem uma complexidade de ser ultra produzido, né? Exato. E a gente tinha vários cenários acontecendo ao mesmo tempo. Então, era o que a Paulinha estava falando. Enquanto tá gravando uma cena com a influenciadora X, tá gravando em paralelo a outra. Então, foi uma logística, assim, teve que ter uma organização muito grande nesse set. Foi um desafio, mas foi muito bom. Deu tudo muito certo, graças a Deus. Falando, então, do que deu muito certo, dos resultados, como é que foram aí as movimentações do ponteiro ali no impacto de negócio? O impacto de negócio é uma coisa que a gente gosta muito nos Smarts. O pilar de impacto de negócio tem 40% de peso. Sim. Como que foi? Bom, os resultados, eles foram totalmente outliers. Quando a gente olha alguns KPIs importantes de negócio da marca, tem muitos momentos em que a gente tem, para alguns KPIs, que isolar o período do HBB, porque a gente teve, para alguns desses KPIs, um pico tão grande que quando a gente olha nos last periods, quando a gente olha para trás nas comparações, isso pode distorcer os resultados e os comparativos de marca. Então, sem dúvida nenhuma,
Sobre resultado, se eu pudesse te contar abertamente todos eles realmente seriam muito impactantes do que a gente conseguiu mover de ponteiro de negócio. Mas falando em 3 deles e olhando para uma métrica de funil, por exemplo, pensando em... a gente não olha mais dessa forma segmentada, mas para guiar um pouco a explicação aqui dos KPIs, pensando em awareness, consideração e conversão, a gente teve um triplo de VTR da categoria. Então, lembrando que os nossos conteúdos eram 1 minuto e meio, 2 minutos, e a gente conseguiu o triplo de view-through rate. Então, as pessoas, o triplo da média do TikTok, a gente conseguiu entregar de visualização de um conteúdo que é um conteúdo mais longo. Então, não é que a gente estava fazendo mais curto e por isso o pessoal via mais. A gente estava fazendo mais legal e por isso a galera queria assistir. A gente também conseguiu subir quase 8 pontos de ad recall, o que é um crescimento de 150% do burn lift dentro da plataforma também de Bench. Tudo olhando para Bench, TikTok, Bench, categoria, Bench, próprio Canville. Exato. Então, a gente cresceu muito. E aí, do que a gente gosta mesmo, de dinheiro no bolso, a gente cresceu naquele período do HBB 80% do sellout de e-commerce. Impressionante, então, né? Impressionante. Realmente foi um resultado, inclusive, de novo, acima do que a gente esperava. A gente também se surpreendeu com esse boom que teve, inclusive de um conteúdo que ele era o entertainment como poder de venda mesmo. Pra gente quebrar essa barreira de que, o que é muito legal do TikTok é muito legal para construção de marca e não necessariamente é muito legal para mover ponteiro de sellout. E não foi o que a gente viu. E acho que esses pontos devem estar nos aprendizados gerais dessa campanha, né? Como Canville, quais foram os principais aprendizados que vocês tiraram daí? Acho que você já passou por alguns, mas acho interessante a gente isolar para que depois quem está ouvindo a gente possa levar aí como takeaway. E do lado de agência, quero saber dos 2 lados. Como Canville, olhando para dentro, a gente teve 2 aprendizados importantes, mas eles giram em torno da mesma temática, que é um pouco do quebrar as barreiras do que a gente está acostumado como tradicional. Então, quando a gente decidiu que a gente precisaria go big on TikTok, a gente entendeu que a gente não tinha as ferramentas para isso dentro de casa. Então, a gente buscou os melhores parceiros, buscou o próprio TikTok. E até quando a gente foi aprovar um projeto desse, ele foi um projeto que teve não uma resistência, mas teve uma necessidade importante de apresentações. Eu vou levar para um board que está acostumado com um estilo de propaganda um pouco diferente do que a gente está fazendo, e eu vou prometer um alcance gigante, eu vou prometer resultados como esses, e eles vão... Eu não tenho ainda um outro projeto, um outro case para sustentar e falar, gente, eu vou fazer melhor que isso aqui. Uma referência. É uma referência, não tenho. É isso aqui que eu tô fazendo pela primeira vez. Então, a gente ia fazer uma apresentação, tinha uma apresentação super bem feita pro board, enorme. Um show, assim, que a gente ia fazer, abrir o TikTok, mostrar para eles, fazer toda uma parte de encantamento, um educacional também para aquele nosso time de liderança, e caiu essa agenda. E a gente precisava, naquele dia, por conta de timing de produção, a gente ia ter 1, 2 meses no máximo para produzir, implementar, estar na rua. E eu precisava daquela agenda, então eu peguei a diretora da marca na época, e eu fiz o caminho entre a sala do board, o corredor que ela tava e o elevador que ela ia pegar pra ir embora, com o meu computador na mão, passando slide a slide, e no final ela falou, me resume tudo em 3 pontos, anotou 3 pontos no jornalzinho que ela tinha, num panfletinho que ela tinha, falou, aprovado, podem começar. Então, o que a gente esperava ser uma aprovação super de uma rotina especial, burocrática, que a gente ia ter que... No final, foram 4 minutos de andar por um corredor, o meu computador, eu e mais 3 pessoas andando atrás dela, ela com um caderninho, falando, agora me resume tudo em 3 pontos, anotou 3 pontos e falou, aprovado, podem seguir. Então, o famoso elevator pitch, né? Foi exatamente o elevator pitch. Só que foi no corredor. Só que foi um corredor pitch. Exato. Foi um aprendizado grande. Tem muito desse empoderar às vezes a gente fica travado de fazer coisas que são diferentes mesmo, diferente no core daquilo que a gente tá fazendo, por essa expectativa, e quando você vê os 3 bullet points. São aqueles 3 bullet points. Então, pra gente, o
um aprendizado grande de quem viu foi esse, assim, de como a gente também desburocratiza para conseguir fazer o diferente. E ousa, né? E ousa, sem dúvida. Eu acho sempre forte essa questão dos 3 bullet points. Na MMA, tudo que a gente faz, a gente gosta de finalizar com 3 a 5 takeaways no máximo, né? Porque se a pessoa levar dali as 3 coisas mais importantes, né? A gente fez o que tinha que fazer. É isso. Não é verdade? E você, Rebeca? Quais foram os aprendizados aí do lado de agência? Essa estratégia nova, essa produção nova, tantos creators juntos, como... Acho que o maior aprendizado que a gente pode tirar como agência é que fora do tradicional as coisas também funcionam. Então, a gente trazer um projeto tão diferente, todo mundo abraçar e todo mundo acreditar que ia dar certo. Como eu falei, conteúdos longos, não eram conteúdos curtos, não eram publis tradicionais. Então, a gente aprendeu muito com esse projeto, até virando case dentro da agência, virando case dentro do cliente. Como que a gente consegue fazer um projeto tão longo com não tanto budget e não Sempre. tanto tempo. Como que a gente conseguiu colocar isso no ar? Então, foi todo mundo realmente junto o tempo todo, tentando solucionar problemas e trazendo as melhores soluções. E todo mundo abraçou muito. Então, virou case de verdade de processos até dentro da agência. É isso, né? Tempo, dinheiro e bons parceiros, né? Exato. É uma triangulação importante. E como fazer um projeto tão bom com não tanto dinheiro e sem perder a qualidade, que é o mais importante, porque a gente podia fazer um reality que fosse super low cost, mas fake, sabe? Sim. Então, trazer os melhores parceiros, a produtora, ter um super cenário e uma super produção e conseguir todo mundo se ajudando e colocar tudo dentro do budget, assim, foi desafio e foi E fazer incrível. disso um case para absolutamente todo mundo. Não é um case da Kenvue, é um case da VML também, é um case da produtora. Quando um a case gente da categoria. Quando a gente Exato. foi apresentar para esses parceiros, a gente virou para eles e falou: gente, eu não tenho tanto de dinheiro que vocês imaginam que eu tenho para fazer isso, mas o que eu posso é prometer para vocês que isso aqui a gente vai poder beber dessa água há muito tempo. Então, para nossa agência de influenciadores, a Spark, um case para eles. Para nossa agência de mídia, a OneView, um case para eles. Para a produtora que a gente trabalhou, um case para a produtora também. Então, fazer disso esse engajamento de todo mundo vai fazer essa forma nova de trabalhar como um aprendizado super rico para si mesmo. E nesses parceiros, quando vocês buscam esses parceiros, quais você acha que são os atributos indispensáveis? Do Tô nosso pensando. lado, quando eu penso como cliente, é sem dúvida nenhuma o team player. Se a gente tem, e hoje a gente trabalha com parceiros fixos, né? Então a gente tem a VML como a nossa agência, a gente tem a Spark como a nossa agência, a gente tem a nossa agência de mídia também, mas quando a gente pensa no que é mais importante desses nossos parceiros que a gente já trabalha hoje para fazer projetos como esse acontecerem, é trabalhar como um time. Não, naquele momento em que tá todo mundo ali, a gente tinha reuniões, 4 reuniões por semana para falar do projeto, né? Então, todo final do dia a gente tinha uma daily, todo mundo junto. Não era o time do cliente com as agências, como inclusive o TikTok, não tinha mais isso. Fechou o projeto, a parte de comercial, a parte do quanto cada um vai levar daquilo ali, já tinha fechado. Agora é todo mundo trabalhar como um único time. Então, para o cliente, e não é capitaneado por ninguém, não era capitaneado. A gente tinha, a Beca levava a pauta, gente, tem mais alguém que tem algum ponto do seu quadrado que precisa de alinhamento de todo mundo, as pessoas traziam, então era a nossa agência de influenciadores co-criando criativamente o roteiro junto com a VML, nossa agência criativa, o time de mídia dando input também, então... Todo mundo era Neutrogena ali. Todo mundo era Neutrogeners. Todo mundo era Neutrogena. E é o principal ponto, ser team player que um parceiro precisa para entregar um projeto como esse do nosso lado do cliente. E a pergunta que não quer calar. Teremos mais edições desse reality? Por mim, eu já tô pronta. Já tô com a roupa de ir, Já né? tô com a roupa Quem de ir. sabe? A Quem gente sabe, continua futuramente. com o mesmo desafio de marca, de se conectar com essa geração mais nova. Hoje a gente tá movendo para uma comunicação globalizada de Neutrogena. Então, quem sabe o que vem por aí, desse âmbito do que a gente pode fazer aqui para brilhantar os olhos. Mas a gente tem uma campanha bem legal para nascer aí já,
esse mês ainda, com uma grande figura global que a gente vai ativar, que a gente também trabalhou junto com a VML. Então, tem coisa legal chegando, mas quem sabe uma segunda temporada de HBB, né? Quem sabe? Queremos. Um Remember. Vem mais Smarts por aí, será? Olha só, estaremos lá entre os mais concorridos, nas categorias mais concorridas, tentaremos estar ali para pegar mais um prêmiozinho para conta. Maravilha, tô ansiosíssima para saber o que vem por aí. Acho que para o nosso mercado é muito bom a gente ter esse tipo de referência de novas estratégias, de ousadia, de novos modelos, né, de novos formatos e de uma entrega que no final mexeu no ponteiro e entregou conteúdo de qualidade com excelência aí na implementação, né, com aquele ingrediente criativo. Para a gente é maravilhoso poder trazer aqui para dividir com o mercado esse tipo de campanha. É para isso que a gente trabalha no marketing. É para isso que a gente trabalha no marketing, exatamente. Rebeca, Paula, queria agradecer a presença de vocês. Obrigada. Estou ansiosa aí pelas novidades. E a gente está encerrando esse episódio da série de podcasts MMA Smarts, Criatividade Efetiva e Impacto de Negócios. Até a próxima!